Salve, pequenos tiranos! Meu nome é Fabrício, eu sou um patriota e vou reagir ao vídeo do Joel Pinheiro, o vídeo que ele fala mentiras e verdades entre os dentes, tá? Sobre a questão do julgamento, né, do resultado do julgamento do capitão, tá? Nós temos aqui, né, o Joel Pinheiro, que vai falar mentiras, tá? Que vai falar mentiras e verdades embutidas nas mentiras, e eu vou desmentir esse companheiro aqui, que é um dos apresentadores, um dos comentaristas políticos da Globo, e parece que também ele foi elevado ao grau de juiz supremo, vidente, tá? Astrólogo e investigador. Tá? Ele vai falar as coisas que ele inventou da cabeça dele para, né, logicamente, legitimar o resultado da condenação do nosso capitão. Tá? Pessoal, eu já tenho um tempo que eu estou no TikTok, estou migrando para o YouTube, embora eu vou continuar postando no TikTok, no Kawaii, no X, né? Então, meu nome é Fabrício, eu sou de Minas Gerais, e eu faço reação. O meu canal, eu não sou, tá? Eu não sou nenhum economista, eu não sou nenhum jornalista, eu não sou nenhum analítico político. Eu sou apenas um afegão médio que não aguenta mais ficar calado e abriu perfis e canais como este para poder protestar. Então, né, o meu lema é: eu vou protestar para não infartar. E se você, né, se interessar pelo meu trabalho, convido a você que se inscreva no meu canal, ative a sinetinha para não perder nenhum vídeo, né, e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, para o YouTube entender que o canal é relevante e ele vai aumentar o alcance do canal, né, e vai matar muita gente de esquerda de raiva e vai lavar a alma de muito brasileiro patriota. E se você puder ajudar, cooperar com o canal, um trabalho que eu venho fazendo há bastante tempo, né? Coopere com o nosso Pix. Qualquer valor eu já vou ficar imensamente gratuito. E também tem outro jeito de cooperar com o canal, que é vindo aqui embaixo, tem um link da Amazon, tem meu Pix também, né? For comprar qualquer coisa para você, ou para o seu lar, para sua casa, para dar de presente, use o meu link aqui de compras da Amazon, que você vai estar me ajudando. Não vai aumentar, tá, nem um pouquinho o valor da sua compra. Pode ficar tranquilo, tá? E já te falo, mete o dedo aí no inscreva-se, na sinetinha, no curtir, não vai doer seu dedo, não vai quebrar, não vai sangrar e ainda não tem taxa. Ainda, tá? Então vamos reagir, né? Para mim, o Joel Pinheiro é uma das vozes mais sensatas que tem na Globo Lixo e na Globo News Lixo, né? É uma das vozes mais sensatas da esquerda. Mas vocês vão ver que ele vai fazer um malabarismo mental para tentar justificar e legitimar, né, a condenação do capitão. Lembrando que depois do voto do Fux, tudo é falácia, tudo é ideologia, tudo é rancor, é bile, é ódio, é inveja, né? Depois do voto do Luiz Fux, o resto, infelizmente, não tem jeito. E isso foi visto não só pelos Estados Unidos, como pelo planeta inteiro. Então vamos reagir a esse bestial. Gente, Bolsonaro condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Mais uma multa bem salgadinha. Condenação justa ou não? Vamos discutir isso aqui. Mas, em primeiro lugar... Ele sabe que foi injusta. Ele sabe, vocês vão ver pelo olho dele, vocês vão ver pelo jeito dele, né, dele falar, que ele sabe que foi injusta. Vamos deixar claro, eu vou expor os fatos para isso, que ele tinha, sim, a intenção de ficar no poder, de não permitir que o poder passasse de mãos. Bom, o Lula, o verme de 9 dedos, o verme cachaceiro de 9 dedos, falou que a transição mais tranquila que ele teve foi com o capitão.
Então, como que ele tinha intenção? Ele tinha nomeado os generais do verme bem antes, tá? Então, assim, fica difícil entender como que ele queria dar um golpe, como ele queria ficar no poder, sendo que, de acordo com o que o Verme de Nove Dedos falou, numa entrevista à Globo, ou Globo News, não me lembro, ou a CNN, não me lembro agora, tá? E esqueci de buscar aqui para poder mostrar, ele falando, foi a transição mais tranquila que ele fez, que ele passou, foi com o capitão, né? E outra que ele vai falar também, da Polícia Federal do Bolsonaro, mas na hora eu vou falar. E ele fez muitas coisas para isso. Primeiro, discurso de deslegitimar a justiça eleitoral e as urnas eletrônicas sempre que ele pôde, acusando fraude, falsidade. Olha aí, deslegitimou as urnas eletrônicas. Vamos ficar agora com o senhor Rocambole de Hell, né? Olha aí. Um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei um ano depois, quer dizer, um ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação? A Carmen Lúcia falou que ele foi o único que deslegitimou o TSE e as urninhas mágicas. Continuemos. Votação eletrônica. Como é que se evita o eleitor votando por outro? Que foi esse debate no Supremo da carteira de identidade, que foi mal colocado, que foi mal posto. O Congresso estava certo ao exigir pelo menos o documento de identidade com foto. Por quê? Porque evita, diminui as fraudes, porque o caminho seguinte era a justiça... Quer dizer, diminui as fraudes eleitoral, tirar daquele livro de eleitores o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Então essa é... Bom, pessoal, são palavras do Flávio Dino, que hoje é iluministro do STFED. Não são palavras minhas. Então, quer dizer, o Joel Santana e a Carmen Lúcia mentiram, estão mentindo. Vamos continuar. Fazendo várias alegações mentirosas. Tudo que ele podia para minar a confiança das pessoas nas urnas, ele fez. Já prevendo que se ele perdesse, bom, já tem um discurso. Na eleição, a Polícia Rodoviária Federal dele... Não foi isso que o Flávio Dino acabou de falar? Bloqueou rodovias. Lembrando que a Polícia Federal, quem ele queria como o chefe, né, o mandatário da Polícia Federal era o Ramagem, e o Alexandre de Moraes não deixou. Colocou um da confiança do Alexandre de Moraes na PF. Não podemos esquecer isso. Então ele mente de novo. Em municípios do Nordeste em que o Lula tinha ido melhor no primeiro turno. Isso depois foi comprovado com o planejamento disso. Descobriu-se o planejamento, as mensagens. Foi intencional mesmo. Criando filas que podia, nas estradas, que podiam dissuadir muita gente de ir. Pô, vou ficar 2 horas para ir votar? Não vou. Ou estão parando os carros, em tese era por segurança dos veículos, hein? Tô com um farol quebrado? Não vou. A ABIN do Bolsonaro monitorou adversários dele e também pessoas mais do lado dele que ele tivesse alguma suspeita. E essa mesma ABIN ajudou a desinformar sobre as urnas eletrônicas. Gente, a ABIN do Lula faz isso. O gabinete do ódio do Alex Luthor Tupiniquim faz isso. Vamos ver aí o que o Tagliaferro está falando. Agora é crime só quando é o capitão. É crime só quando é da direita, né? O Bolsonaro se sentou com generais do alto comando do Exército, das Forças Armadas, para tentar convencê-los a embarcar com ele numa...
A Dilma fez isso com Vilas Boas. A Dilma fez isso com, com o general Vilas Boas. Ah, e cadê ela sendo presa, condenada, julgada, ficando inelegível? Cadê? Ideia de estado de sítio que ia impedir a posse do governo eleito. Isso já depois de ter perdido as eleições. Impedir a posse. Felizmente, 2 dos 3 do alto comando não toparam. Descobriu-se depois um plano que chegou a ser impresso e chegou a colocar agentes na rua para armar uma tocaia para sequestrar ou matar o ministro Alexandre de Moraes, que era presidente do TSE. Isso é outra falácia, os kids pretos, é outra falácia. Aí os caras só não fizeram isso porque eu não conseguiu pegar um táxi, não sei o quê, o pessoal saiu mais tarde. Gente, olha que falácia. Vê se o exército brasileiro, né, por mais porco que seja, tá, ia fazer uma operação dependendo de um táxi e dependendo da hora de saída do STF. Ah, pelo amor de Deus, isso é uma falácia tão gigante, né? Vocês podem ver que ele não consegue nem encarar a câmera. Esse plano foi impresso várias cópias, foi discutido e foi colocado em prática. E só não aconteceu, aparentemente, o motivo que levou à desistência foi que não receberam um ok mais de cima, não tinha uma aceitação do alto comando, dos generais, acabaram desistindo. E além disso, a reunião do Supremo que eles esperavam ia terminar em outro horário, então não está claro bem qual foi É porque o exército brasileiro é tosco demais. Os caras armam uma operação com 2 pessoas, 1 pessoa ou 3 pessoas, sei lá. Ah, me ajuda aí, me ajuda aí. Motivo ali. Elas foram pra rua. Então, as narrativas, elas são surreais. Elas são surreais. Mas vocês vão ver que ele vai falar que isso não é motivo para a condenação. Além disso, acampamentos foram montados depois da derrota nas urnas, pedindo golpe e pedindo Bolsonaro presidente para as Forças Armadas durante meses. Desses acampamentos... Até onde eu entendo e eu sei, não é proibido protestar. Não é proibido fazer protesto em lugar nenhum. E pedir o que quiser pedir. Tá? Que seja 147, que seja fora Collor, fora Temer, fora Fernando Henrique Cardoso, né? Fora Bolsonaro, fora Lula, fora Dilma. Até onde eu sei, nunca foi proibido protestar. E as pessoas protestam, se reúnem onde elas quiserem. Saíram atos de violência, mesmo já em 2022, como na noite de titulação do presidente eleito, em que queimaram carros em Brasília, isso ainda em dezembro. Isso não foi provado que teve foi a turma da direita. Um atentado terrorista no aeroporto de Brasília. Também não foi provado que foi a turma da direita. Lembrando que a esquerda era a primeira a ganhar com esse tipo de situação. E depois, já no novo governo, foi desse acampamento que, recebendo um influxo maior de gente, esses acampamentos saíram milhares de pessoas para fazer as invasões do 8 de janeiro. Bom, até aí teve invasão do MAPS, quebra-quebra no MAPS, teve invasão, quebra-quebra dos Black Blocs, do MST, dos próprios protestantes do PT, né? Tiveram vários e vários e vários. Nenhum deles foi considerado organização criminosa, só da direita. E ele esquece de comentar isso aqui. Ele esquece não. Ele faz uma narrativa seletiva do que é protestar. E outra, a galera que entrou lá nos prédios públicos, do STF, do Congresso, eu tenho as minhas dúvidas que eram de direita, porque existem filmagens e filmagens da turma da direita pedindo para eles não quebrarem, não botarem fogo, e ainda tem uma mulher gritando, não foi a gente, não foi a gente, né? Nós temos as imagens que desapareceram, né? Que o Dino comeu elas, né? Por isso está aquela redondeza toda. Então, assim, é outra falácia. É outra falácia. O pessoal enfiou um carro dentro do Ministério do Trabalho, matou gente, feriu policial. E é só a direita que é organização criminosa. Num plano insano, achando que iam provocar uma intervenção militar. Tudo isso aconteceu, isso não tem dúvida. É como aconteceu do lado de vocês também. Qual que é a grande discussão toda aqui? De tudo isso que aconteceu. E Bolsonaro queria, porque
discutiu e tentou convencer pessoas disso. Mas então o Lula queria, a Dilma queria. Ué, eu não entendo isso não. Quando existe uma manifestação ao seu favor, você vai falar que não quer? O Lula tá doidinho que acontece uma manifestação no nome dele. Ele convocou para o dia 7 de setembro. Flopou, mas ele convocou. Ele, o Boulos, o Lindinho. E por que o Bolsonaro não pode convocar? Estão vendo? Não é quem faz, não é o que faz, é quem faz. Queria o golpe. Mas ele chegou a cometer o crime de golpe de Estado na definição da lei. Lembrando que o crime golpe de Estado exige a tentativa do golpe de Estado. Exige atos já de execução para tentar viabilizar um golpe. A mera preparação, o mero planejamento, a nossa lei não pune. Nossa lei de golpe de Estado não pune. Então, muito do julgamento foi justamente, tanto a defesa quanto a acusação, foi justamente tentar dizer, tá, peraí, o que é uma cogitação de crime? O que é um ato preparatório? E esses dois aqui não são punidos pela lei de golpe de Estado. O que é um ato executório? E o que é, ainda mais, um ato executório com o emprego de violência ou grave ameaça? Porque a nossa lei é assim. Não é nem qualquer tentativa de golpe de Estado que ela vai punir apenas aquelas tentativas nas quais há o emprego de violência ou grave ameaça. Isso é uma falha da nossa lei, uma falha que foi apontada pela defesa do Bolsonaro. Então, se não existe, né, uma condenação para este crime, acabou. Sem contar que o Moraes, ele vai falar, tá, não poderia estar julgando. Inclusive, pelo advogado Celso Vilardi. Quando o Brasil estava discutindo as leis de defesa do Estado Democrático de Direito, né, da qual essa lei de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado de Direito são partes dela, a gente comparou com leis de outros países. E muitos outros países punem, inclusive, os atos preparatórios. Você se sentar para planejar um golpe de Estado, você se sentar com generais para tentar convencer, é óbvio que isso tem que ser punido. Um presidente sentou com generais, mas é óbvio. Só que a nossa lei fez a escolha consciente de não punir os atos preparatórios nesse caso. Então pronto, se não pode punir, por que puniu? É simples, o Fux falou isso. Ele deixou tim-tim, tim-tim. Ele esmiuçou de uma forma que a Carmen Lúcia, né, o Bento Carneiro, só votou pela condenação porque é uma pessoa ruim, é uma pessoa com a ideologia esquerdista no alto da tampa da alma podre dela. A mesma coisa com o Zanin, a mesma coisa com o Flávio Dino, com o Moraes. Falha da nossa lei. Se ela não tivesse essa falha, se ela não tivesse esse buraco, seria trivial condenar o Bolsonaro, mas ela tem esse buraco. E foi trivial. E daí fica menos trivial. Por quê? Teve uma tentativa de golpe claramente com violência? Teve. O 8 de janeiro. De novo ele vai falar do 8 de janeiro. Gente, o 8 de janeiro foi uma baderna. Uma baderna, não tinha exército, não tinha gente armada, né? Tinha senhoras com bíblias e terços, uma cabeleireira que é a Débora com batom, né? Vendedor de algodão doce, morador de rua. Como que ele tem coragem de falar que isso foi um atentado? Como alguém com 2 neurônios funcionais acredita nisso? Aquelas pessoas queriam dar um golpe. Havia militares ajudando eles, inclusive. É muito complicado. O plano era maluco, mas então não era totalmente fora da realidade, porque tinha militar ali também. De onde que ele tirou que tinha Eles militar? queriam provocar uma intervenção das Forças Armadas. Não acharam armas, não acharam nada. Nem evidência. E usaram violência, ali é inegável. Mas e antes? Usaram violência, o que eu acho que foi infiltrados da esquerda. Mas volta a falar, mesmo que se fosse os patriotas, vamos lembrar do MST, dos Black Blocs, da turma do PT que sempre fez arruaça, sempre quebrou, botou fogo, cuspiu, né? Porque só a direita é proibida. Houve tentativa de golpe com violência antes. Porque essa tentativa violenta, como é que você... Ela foi. Mas como é que você liga o Bolsonaro a ela? Nada do que o Bolsonaro disse ou sentou, das conversas que ele teve, nada estava planejando o 8 de janeiro.
que era um levante popular depois da mudança de governo. Tudo que ele discutiu e falou tinha a ver com promover, sim, uma comoção popular, o tumulto popular, mas que incluiria o Bolsonaro, ainda presidente, emitindo um decreto. Isso ele não fez. Não fez. Então, o golpe que foi planejado foi tentado. E o golpe que foi tentado, 8 de janeiro, era esse que estava sendo planejado lá atrás? E parece que não. Ele está falando que não foi. Gente, é só um imbecil de merda ou uma pessoa com muito mau caráter que vê um golpe de Estado nisso. Como é que você liga todos os elementos que eu descrevi e todos os atores, todos aqueles réus também, os 8 réus, né, a todos esses atos, inclusive ao 8 de janeiro? A resposta da PGR e que o ministro Alexandre de Moraes reproduziu tem uma resposta clara para isso. Existe um termo que foi usado ali como verdadeiro fator de ligação, é a cola que une tudo a todo mundo. Organização criminosa. Pronto, agora, se eu quiser condenar algum Black Bloc, algum MST por baderna, é só eu falar, isso é uma organização criminosa que está na cadeia. Então, eu inventar essa palavra e colocá-la nos autos, significa que tá beleza, tá ok, acabou, pode ser preso. Não se tratou de meras pessoas num concurso de atividade criminosa, ou seja, visando um mesmo fim, não. Era uma organização em que dividiram funções, tinha líder, tinha diferentes ações, diferentes núcleos. Apontem o líder. Apontem o líder. Eles não conseguem. Todos visando a prática de crimes e especialmente esse fim de manter o governo Bolsonaro no poder. Então, por exemplo, o general Heleno, que se... Primeiro, que se tivesse um golpe das Forças Armadas, o capitão, o Bolsonaro não ficaria no poder. Ia ser um general. Isso é outra falácia que ele está comentando aqui, que é mentira. sentou com o Bolsonaro para conversar e ventilou ideias ali, como tem que virar a mesa antes das eleições. Algo que nem foi feito. Antes das eleições, né? Nem foi feito. Como é que ele é punido também, condenado também, por dano ao patrimônio público que aconteceu no 8 de janeiro? Se ele em nenhum momento falou disso. Ele nem aqui no Brasil não estava. Perdeu a proximidade com o Bolsonaro ao longo de 2022. A explicação, organização criminosa. Se ele fez parte da organização, tá todo mundo ligado a tudo aí, portanto. A organização criminosa era o grande fator explicativo, que mesmo que você não tenha um vínculo direto ali nas conversas, nas fotos, seja lá o que for, você tem eles tendo topado participar dessa organização. Agora, eles sabiam que eles estavam fazendo uma organização? Eles sabiam de tudo isso? É preciso saber? Isso é uma discussão. Não, quem sabia era só quem inventou ela, que é o Rouanet e o Moraes. Só eles sabiam disso. Só eles. Pro direito brasileiro. O Fux já teve a visão de que não. Não cabe falar numa organização criminosa. E por quê? Porque não era uma entidade estável, com crimes, visando a crimes indeterminados, como é um PCC, né? O PCC existe enquanto tal. Ele pode cometer diversos crimes. Ele tem... Mas, de acordo com Lula, né, são os coitadinhos. Hierarquias, tem funções designadas. Segundo o Fux, não dava para montar, não dava para atribuir isso às conversas que houve. Lembrando que o Fux é o único juiz de carreira dentro do STF. O resto é só advogadozinho de porta de cadeia. Tá? Então não me venha com essa falácia, não. Entre os réus. E sem a organização criminosa, a ligação de muitos personagens ali com muitos dos atos se torna mais difícil. Na interpretação do Fux, e essa me parece correta, o 8 de janeiro foi um ato daqueles que tinham sido deixados pelo Bolsonaro, que estavam desesperados e tristes porque o Bolsonaro não tinha
feito o bendito do decreto. E ficaram lá, Deus dará, esperando. E agiram. Agora, isso é culpa do Bolsonaro? Isso é culpa do Bolsonaro? Ou culpa desse sistema podre, esse sistema fascista, socialista, comunista? Eu acho que é o sistema a culpa. Mas teve participação direta do Bolsonaro? Parece que não. Claro que tem continuidades. É óbvio que esse povo só estava ali porque o Bolsonaro insuflou todo o tempo. Agora, quando o Bolsonaro, lá em 2021, fazia discurso no 7 de setembro... O Lula insuflar não tem problema. As urnas, era um passo já numa longuíssima execução dessa organização criminosa visando o 8 de janeiro. Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Mas aqui só dá em Chico. Em Francisco, nem rela o pau. Me parece esticar um pouco a interpretação, né? Agora, o próprio Fux, ele reconhece alguns vínculos. Por exemplo, o general Braga Neto e o Mauro Cid realmente participaram daquela operação para matar ou sequestrar o Alexandre de Moraes. Fizeram aquilo. Isso é outra falácia. Daí ele condenou. Só esse caso. E aquilo não existem provas. Golpe de Estado. Ou melhor, a abolição violenta, né, do Estado de Direito. Melhor dizendo. Que é diferente. Golpe de Estado é você tirar o governo, né, colocar outro. A abolição violenta é você interromper o funcionamento de algum dos três poderes, com violência. É o que vocês estão fazendo agora. Só que sem violência. O resto não tem ligação com o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem vínculo com nada daquilo. A coisa da PRF não tem. Daí parece que o Fux exagera um pouco, né? Não tem? Não tem. A PRF do Bolsonaro. Anderson Torres tinha contato com ele. De novo, quem o Bolsonaro queria colocar lá não era o Anderson Torres. Era o Ramagem. E o Careca proibiu. Todo mundo lembra disso. Operação Punhal Verde e Amarelo. O Mário Fernandes, que era o general mais envolvido nisso, tinha contato direto com o Mauro Cid. Ele conversava com os acampamentos. Ele conversou com o Bolsonaro e ele menciona essa conversa. Disse que o Bolsonaro aceitou o assessoramento dele. Gente, Mauro Cid, né? Ele imprimiu o plano da operação de sequestrar o ministro e uma hora depois foi se encontrar com o Bolsonaro. Ele reportou para o Mauro Cid até que o Bolsonaro falou que... Eu acho engraçado cadê as provas? Cadê as provas? Porque a minuta do golpe, ela evaporou. Cadê as provas? É só falácia. E baseado numa delação do Mauro Cid, que foi, voltou de novo, mentiu, desmentiu, mentiu de novo. Né? Cadê as provas? Não precisa ser no dia da titulação, não. Pode ser até no dia 31 de dezembro, tá valendo, pode acontecer. Qualquer coisa pode ser feita. Ué, e o Bolsonaro não sabia de nada disso? Bolsonaro... Ué, o Lula não sabia de nada? Aquela roubalheira no governo dele. Mensalão, mensalinho, petrolão, INSS. O Lula não sabia de nada. Não sabia de quem era o sítio, não sabia de quem era o triplex. E tá solto. E tá governando, desgovernando o país. Não sabia das movimentações dos quartéis? Daqueles acampados que botaram fogo em automóvel em Brasília? O Mário Fernandes discutia direto com eles. Tava falando com o Mauro Cid, tava falando com o Bolsonaro via esses caras, eles estavam em faixa do Bolsonaro. Não sabia de nada. Nesse ponto, é mais crível a interpretação do Moraes, né? Isso é esticar muito a credulidade além de... Aí é mais crível a interpretação do Moraes. Olha só que pérola. Olha que pérola que saiu da boca dele. Aí é mais crível acreditar na interpretação do Moraes, não nas provas.
não nos fatos, mas na interpretação. Qualquer dúvida razoável para você pensar num caso em que Bolsonaro é ingênuo, inocente, enquanto Igual o Lula. Como é que é? Mestre de ordens, né? Enfim, o principal assessor dele, o Mauro Cid, um general que também é subordinado a ele no governo, estão tramando vários crimes em nome dele, e ele inocente, poxa, eu não sabia de nada, estava apenas discutindo uma questão de legislação. Mário Fernandes veio aqui me ver, não falamos nada disso, não, que é isso. Vocês conseguem perceber o tanto que é incoerente o que ele fala? Vocês conseguem perceber? Bolsonaro queria, Bolsonaro agiu, outros agiram com ele, teve violência, não só no 8 de janeiro, antes teve violência. PRF, Punhal Verde e Amarelo, Noite do Fogo em Brasília. Que vejam, não existe provas com a ligação com a direita. Eu ainda acho que era gente de esquerda. Mesmo na nossa lei mal feita, é justo e é importante condenar o Bolsonaro. É, claro. Ele liderou isso aí. Se eu fosse de esquerda, eu também achava. Você não precisa dizer que era tudo parte de um grande plano. Você não precisa excluir que, poxa, teve gente que participou um pouco, deu algumas ideias. Talvez o Paulo Sérgio Nogueira, né, que foi o ministro da Defesa, realmente a participação dele ali é mais tênue mesmo. Mas Bolsonaro não. E participou de uma execução com violência. Então vamos prender Black Blocs, MST. Vamos prender. Se isso é o bastante ou não para configurar a organização criminosa, aí o direito tem que discutir também. Os especialistas discutem isso. Os especialistas discutem, Com não condenam. esse crime da organização criminosa, é inegável que diversos elementos ali, o Bolsonaro estava junto, estava presente. É porque você quer. Porque o Moraes Você precisa, para condenar ele, então dizer que se ele se reúne para trocar ideias de golpe, isso já é parte da execução de um plano de golpe de Estado? Parece forçar um pouco, né? Só que você não precisa dizer que a reunião era já a execução. Tá cheio de ato violento, é irreal. Reunir para discutir ideia é cogitar, ou talvez... Mais violento que a esquerda é... Gente, aquela baderna do 8 de janeiro não chegou nem nos pés de uma manifestação Black Bloc, ou nem nos pés de uma manifestação do MST, que uma vez arrasaram a fazenda, botaram fogo, mataram um gado, de graça. Ninguém foi preso. Não foi organização criminosa. Aí foi protesto. Quando é com a direita, é organização criminosa. É tentativa de golpe de Estado. É derrubada do Estado Democrático de Direito. Quando é com a esquerda, é manifestação. Com a direita é terrorista, extremista. Com a esquerda é manifestante, apelo social. Cara, pelo amor de Deus, isso vai cansando a gente. Isso vai estressando a gente. Ato preparatório que deveria ser punido. Mas felizmente no sentido de que se o Bolsonaro só tivesse feito isso, ele não seria punível pela lei brasileira. E seria terrível já ter um presidente que se sentou para discutir golpe com os generais. Seria terrível. Só de ter feito isso, mas fez mais do que isso. O povo dele estava tocando fogo em Brasília. A polícia rodoviária dele estava bloqueando a estrada. Os kids pretos, a serviço dele, estavam de tocaia para pegar ministro. Isso aconteceu. Ele foi condenado. Essa condenação é justa. Isso não tem provas. Se tivesse provas, era incontestável, mas não tem. Tem a falácia, o achismo, a interpretação. Tanto é que todo o julgamento foi na base do seria, teria, ocorreria, aconteceria. Não tem nada do fez, aconteceu, nada. Mesmo se a narrativa mais maximalista da PGR do Moraes tenha, sim, seus exageros.
ele fala verdades entre mentiras, né? Isso é para confundir, isso é para dar legitimidade ao discurso bosta dele. Mesmo se talvez outros réus ali talvez não devessem ser condenados da mesma forma. A Bolsonaro fez. Prova. Vamos lá, esse julgamento foi justo? Olha, É só provar. eu já vi muitos argumentos de pessoas do direito de que teve coisas ali que não deveriam acontecer. É Primeiro, só e mais provar. importante de todos, o Moraes não devia estar julgando, né? A partir do momento que ele viu que ele era alvo de assassinato ali. Só isso aí anula todo o julgamento. Depois, o Moraes, né, chegou provas do Tagliaferro, braço direito dele, né, que contestam a perseguição política. Então, só isso aí já bastaria para anular esse fake, julgamento fake. Né? Mas nós estamos no bostil. Né? O país das pessoas pacíficas, lesadas, tranquilas e até retardadas. Né? O povo brasileiro, infelizmente, tem um QI menor do que o orangotango, porque se isso é no Nepal ou em qualquer país sério, isso não estava nem acontecendo. Ou se tivesse acontecendo, o país estava abaixo. Tomou-se a decisão de continuar. E é claro, sempre vai ter argumento jurídico, tanto para continuar quanto para não continuar. A questão é a escolha que foi feita. Só que tem, né, a dúvida do réu. Se o julgamento está acontecendo, né, tudo vai a favor do réu. Qualquer dúvida é a favor do réu. No caso do julgamento do Bolsonaro, toda a dúvida foi contra o Bolsonaro. É igual a falácia que ele está acabando de falar. Poderia, né, uma interpretação do ministro Moraes. Porra! Como isso vai dar ou não vai dar munição para, num momento futuro, reverter isso aí? Vai reverter. Era óbvio, o Fux foi voto vencido, óbvio que ia ser. Ele surpreendeu todo mundo. Eu não esperava ele negar toda a tese assim. Mas é o único juiz. Vencido agora no futuro. Muitas daquelas objeções não devia ser julgado no Supremo. Primeira discussão. Mas é uma boa pergunta. É um ex-presidente que tentou um golpe de Estado, enfim. Mas enfim, é uma discussão. Outra, ele não tinha foro. Todo mundo ali era a primeira instância. Só para começar. Devia ter sido julgado no plenário do Supremo. Outra. Moraes não devia ser o juiz. Essa não entrou agora no julgamento, mas foi discutido antes, né? Tudo isso vai voltar. Vai. E a gente sabe que quando a maré política vira, a justiça pode virar também. Não vai ter sido a primeira vez. As pessoas falam de ditadura do judiciário, isso é uma besteira. É óbvio que a gente não tá em ditadura. Ah, não tá. Então fala mal. Abre a sua boca para falar mal do TSE. Abre a sua boca para falar das maquininhas mágicas. Abre a sua boca para falar mal de qualquer ministro do STF. Ah, se você não é o fodão, entrevista o cara da Argentina. Ah, mas ele não vai fazer isso porque senão ele vai ser preso. E não existe ditadura aqui no país. Né? Nós temos jornalistas como Alan dos Santos, Constantino, Paulo Figueiredo, a Ana, aquela juíza lá, esqueci o nome, Ludmila do Rins, a Ludmila, né, minha TDAH não deixa eu lembrar o nome dela, né, o Tagliaferro, tudo refugiado. E aí ele vai falar que não tem ditadura? Ah, para, velho. Mas é óbvio também que o judiciário pode cometer abusos. A comparação mais apropriada não é com ditadura militar. A ditadura militar sequestrava e sumia com pessoas de forma clandestina e torturava. É isso. Tá faltando só isso aqui. Sequestrar já está sequestrando. Né? Olha as velhinhas, a Débora. Né? Morte já temos. Olha o Clesão. Isso que a ditadura fazia. E os militares podiam intervir diretamente no funcionamento da justiça. E a justiça interfere diretamente na política. A comparação mais apta do que a gente viu no julgamento do golpe é a Gente, eu não sou jornalista e sei mais do que esse boçal. Lava Jato. Aí sim tem um paralelo bem mais forte do que a ideia boba de ditadura. Esticando a interpretação da lei da forma mais... para ir atrás dos réus da forma mais assim, absoluta possível. Penas, às vezes, excessivas. Uso da prisão preventiva e outros recursos de forma bastante liberal, digamos, liberal, assim, ampla, digamos assim.
E que no futuro, cada uma desses atos mais questionáveis vai poder ser questionado. No futuro, esses ministros serão presos. Tá? Mas enfim, são cenas possíveis dos próximos capítulos. Por enquanto é Bolsonaro condenado. Nossa, mas 27 anos de prisão, que absurdo. Vamos lembrar que para progressão de pena é 1/6 da pena, né? Ou seja, entre 4 e 5 anos aí de prisão antes da progressão. E mesmo essa prisão, duvido que ele fique os 4, 5 anos. O parâmetro aí vai ser o Collor, o ex-presidente Collor. Foi condenado, ficou um tempo na prisão, pediu prisão domiciliar, foi para prisão domiciliar. Aposto que a mesma coisa vai acabar acontecendo com o Bolsonaro. A condenação foi justa. É justa para você, né? E outra, o Bolsonaro não tinha nem que estar de tornozeleira e o Bolsonaro não tinha nem que estar preso em casa. Ele é um homem justo que não fez nada de errado. E enquanto isso, os corruptos do Mensalão, Petrolão, Mensalinho, INSS, estão tudo aí, né, governando, presidindo nos ministérios, né? E por aí vai. Né? Então, a gente vê que o pau aqui no Brasil que dá em Chico não dá em Francisco. Pessoal, agradeço a todos, me alonguei demais nesse primeiro vídeo, né? Desculpa aí pelo tamanho do vídeo. Agradeço a todos que ficarem comigo, né, até aqui. Compartilhe esse vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like, né? Quem puder, ajuda e até o próximo vídeo. Farei lives aqui no YouTube de segunda a sexta, de 18 horas em diante. Vamos acompanhar e participar. No mais, fiquem todos com Deus.